Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cláudia e estou de volta agora para explicar as atividades de geografia do kit 8. Lembrando que agora no nosso módulo 2, no capítulo 5, a gente começou a trabalhar sobre o crescimento da população brasileira. E até então a gente já viu o crescimento natural da população, vimos também a população total do Brasil e tiramos nossas curiosidades. Agora vamos falar um pouco sobre a população urbana e população rural, o crescimento da população urbana e o crescimento desordenado das cidades. Então, você vai pegar o seu módulo na página 308. Vamos lá? A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana. A população urbana é o quê, tia? Somos nós que moramos aqui na cidade de Vitória da Conquista. Somos uma população que urbana. E pelas pessoas que moram no campo, a população que rural. São pessoas que moram em sítios, fazendas, né? Tem criações de animais, é chamado de população rural. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Existe mais pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano? Você vai verificar esse gráfico aí, ou vai observar esse gráfico e vai completar as frases. População urbana e rural nos anos de 1940 a 2015. Em 1940 a população rural era do que a urbana. B. A população era menor do que a população urbana em 1980? A população aumentou de 1940 a 2015? Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que haviam no campo era bem maior do que o número de brasileiros que viviam nas cidades. Como podemos observar no gráfico, até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. Então, existia mais pessoas no campo do que na cidade. No entanto, em 1980 já havia uma inversão. Uma inversão que é o contrário, o inverso, do número de pessoas entre esses dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes da cidade. Olha que interessante. Vamos para a próxima página, 309. Crescimento da população urbana no Brasil. A grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver na cidade. Migração é isso, você muda de uma cidade para outra. Então, as pessoas se mudaram desse ambiente rural para viver nas grandes cidades, no ambiente urbano. Reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Cresceu, a população urbana. Esse intenso movimento, ocorrido principalmente na década de 1970, recebeu o nome de êxodo rural. Então, esse movimento de migração, onde eles saíram da zona rural e foram para a zona urbana, foi chamado de êxodo rural. E foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Vamos conhecer os fatores que fez essa população migrar aqui para a cidade grande? Vamos conhecer um pouco? Mecanização do campo. A crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra. Então, antigamente, eles trabalhavam mais com as mãos, plantavam, colhiam, era um trabalho braçal mesmo. Aí, com a vinda das máquinas, que as máquinas já fazem tudo isso, elas já plantam, já colhem, já fazem tudo isso. Então, teve uma diminuição da mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. Então, foi um dos fatores também que fizeram essa população rural se migrar para a urbana. A atração de trabalhadores para a indústria. Como ficaram sem trabalhar no campo, muitos trabalhadores rurais buscavam oportunidade de emprego na cidade, pois não tinha mais o que fazer na zona rural. Então, eles foram em busca de outros trabalhos na zona urbana, principalmente nas indústrias, que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. Então, as indústrias também precisavam de mais pessoas para trabalhar, como mostra a imagem ao lado aí, o interior de indústria de refino de petróleo, em Santo André, em São Paulo, no ano de 1988. O terceiro fator, buscar por melhor qualidade de vida. Busca por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinha no espaço rural. Simboliza o quê? Que eles também sofriam, Não tinha acesso a tanta coisa na zona rural como tem na zona urbana.
pois a cidade oferecia mais acesso à saúde, à educação e entre outros benefícios. Vamos para a próxima página, 310. Vamos conhecer um pouco agora sobre o crescimento desordenado das cidades. O extenso fluxo de pessoas na área rural para a área urbana causou diversos problemas em muitas cidades brasileiras. Olha que interessante. Está achando que foi fácil essa migração, que não teve problema nenhum? Estão enganados. Essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantia tão grande de pessoas assim. Foi muita gente que migrou. Como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimentos em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. As cidades não tinham suporte para esse tanto de gente. Já tinha as pessoas que moravam na zona urbana e ainda veio esse pessoal da zona rural. Então, as cidades não tinham suporte para esse tanto de gente. Veja a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrente desses crescimentos desordenados. Primeiro citado aí, transporte coletivo ineficiente. A superlotação de ônibus, trens e metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. É muita gente para pegar o trem. Observa a imagem aí. Condição precária de transporte público na cidade de São Paulo. Gente, é gente demais nesse trem aí. A segunda, problemas ambientais. A geração de grandes quantidades de lixo, associada à precarização do sistema de coleta e descarte inadequado, tem causado a contaminação do solo e a poluição dos rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Então, do mesmo jeito que aumentou a população, também aumentou o quê? O lixo. O lixo aumentou demais, não tem coleta suficiente para esse tanto de lixo. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar. Se aumentou a população, aumentou o quê? Trabalho na indústria. Aumentou o quê? Carros na rua. Então, teve mais poluição do ar, causada, sobretudo, pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção da indústria. Vamos à página 311. Emprego insuficiente. Também faz parte desses fatores aí. Existem muitas pessoas desempregadas na cidade. Sabiam disso? Existem muitas, pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana. Gente, a população urbana já era precária de trabalho na sua zona. Imagine depois que veio esse tanto de gente para a zona, da zona rural para a urbana. Acabou também tendo insuficiência de trabalhos. Outro fato que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização. Escolarização é o quê? Falta de estudo, escolaridade. Muitos deles não teve estudo, não teve oportunidade de estudar. E a qualificação de parte dessas pessoas. Qualificação é o quê? Não teve nenhum estudo, não teve nenhuma qualificação de emprego, não teve nenhum curso preparatório para trabalhar em certos tipos de indústria. Então, é chamado também de qualificação. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passaram a exercer o trabalho informal, ou seja, sem registro na carteira. Trabalho informal é quando a pessoa não trabalha registrada. Ela faz um trabalho informal, trabalha por conta própria. Falta de infraestrutura e ocupação irregular também é um dos fatores. Com a falta de investimentos em infraestruturas e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, que dificulta a compra de moradias regularizadas, levam as pessoas a ocupar locais indevidos para a habitação, como as encostas de morros e as margens dos rios. Do mesmo jeito que cresceu essa população urbana, esse pessoal ia morar onde? As cidades ia caber esse tanto de gente? Não, então eles foram fazendo construções irregulares, foram construindo em morros, em encostas, em cima de prédios, de qualquer forma. Então, também causou essa falta de infraestrutura e ocupação irregular. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transporte público, muitas delas não passam transporte público, e saneamento básico. O que é saneamento básico? Consiste no conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de coleta, tratamento e distribuição de água, esgoto e resíduos sólidos, que é o lixo,
assim como limpeza urbana e drenagem das águas da chuva. Isso aí que simboliza saneamento básico. Além disso, estão em locais onde pode ocorrer enchentes e deslizamentos de terra. Questão 2, vocês irão responder no caderno. A área urbana do município onde você mora possui problemas semelhantes aos descritos na página 310 e 311? Se sim, você vai citar para mim quais são elas. Na questão 3, em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir esses problemas? O que pode ser feito para diminuir esses problemas que há aí nessa população? Certo, galerinha, ficou bem clara a explicação do nosso livro aí, né? Mas para complementar a nossa aula, eu vou passar 2 videozinhos para vocês. Um que fala sobre a população urbana e rural do Brasil e a outra que fala sobre o crescimento desordenado da população urbana. Vamos ver? E já retomamos com as atividades do livro. Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalharem na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro.
É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? Um dos maiores problemas do século XXI é o crescimento exagerado das cidades. Tal fato produz grandes agravantes ambientais, já que o crescimento ocorre de forma rápida e desorganizada. Existem inúmeros fatores que comprometem o meio ambiente, como a produção de lixo e esgoto, as poluições, o desmatamento, os problemas de temperatura, entre outros. A poluição gerada nas grandes cidades pode ser liberada de várias formas. A poluição pode ser originada por meio de lixo depositado em locais impróprios, radiações, ruídos, substâncias químicas, agentes contaminadores e outros. As enchentes também são provocadas pelo homem, pois apesar de serem um fenômeno natural, elas devastam as cidades por causa das alterações feitas pelo homem na natureza. A retirada das coberturas vegetais, a utilização de materiais impermeáveis no solo, o depósito indevido de lixo nas ruas e outras atitudes humanas colaboram para a proporção do problema. O problema é a questão das moradias. Por causa do crescimento desordenado da urbanização, alguns imóveis são construídos de formas irregulares, nas encostas de morros, e quando a chuva vem, podem ocorrer desmoronamentos. A poluição é o resultado de um modelo de vida consumista, proveniente das atividades humanas. A poluição sonora e visual também contribuem de forma negativa, produzindo sérios problemas. A poluição sonora tem vários fatores desencadeantes que fazem parte dos fluxos urbanos. O barulho é emitido principalmente por veículos automotores, caminhão, ônibus, carros e motos, pela construção civil, na qual os trabalhadores produzem sons o tempo todo, e por vendedores ambulantes. Esse conjunto de emissores de sons, funcionando simultaneamente, alcança elevados índices. Apesar das pessoas não terem conhecimento e muitas vezes não perceberem devido ao convívio diário com o barulho, isso pode causar problemas de saúde, como neurose e a perda gradativa da audição. A poluição visual não causa doenças, porém, esteticamente é ruim para a cidade. A poluição visual é resultado essencialmente da imensa quantidade de anúncios publicitários que quase sempre são extravagantes. Ocasionalmente, esses anúncios tendem a apresentar preconceito em relação às mulheres, índios, negros ou aqueles que apresentam orientações sexuais diferentes da heterossexual. Além disso, as propagandas ostentam produtos inacessíveis a grande parte da população, tais como mansões e carros importados, iates, roupas de grife, restaurantes finos, além de produtos prejudiciais à saúde como cigarro, bebidas e inseticidas. E aí, galera, gostou do vídeo? Tenho certeza que agora vão responder de excelência as atividades porque ficou bem clara a nossa explicação. Vamos lá. Leia a manchete a seguir e responda as questões. No interior do AC, que é o Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizagem de terra. A manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades, que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? Você vai me responder. Questão B. Pesquise em jornais, revistas ou na internet algumas informações sobre o tipo de problema urbano que seja diferente do apresentado acima. Anote abaixo as informações pesquisadas. Questão pessoal. Questão C. Em sua opinião, também pessoal, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou? Escreva no espaço abaixo e depois apresente ao professor e aos colegas. Se puderem apresentar para a professora, legal, tá? Vamos para a atividade de fixação. Distribuição da população. O IBGE aponta a população rural brasileira é de 15,64% do total da população em geral. Seria aproximadamente 35 milhões de habitantes. Já a população urbana chega a 84,36%, o que corresponde a 185 milhões de brasileiros.
Somos muitos, hein? O Brasil é o país com o maior número de cidades do mundo. Porém, das 5.570 cidades, cerca de 4.000 cidades têm até 20.000 habitantes. Que curiosidade, hein? Vamos responder aí. Questão 1. Para responder as questões a seguir, tenha como auxílio as citações acima, como também seu módulo 2 nas páginas 308 a 312. Observe atentamente o gráfico e, a seguir, assinale a afirmativa incorreta. Você vai assinar qual está incorreta, qual é a errada. População rural e urbana do Brasil entre 1950 e 2000. Questão A. O maior equilíbrio entre população rural e urbana verificou-se no final dos anos 60. B. O declínio da população rural acentuou-se significativamente a partir de meados dos anos 70. C. O ritmo de crescimento da população rural e urbana promoveu um desequilíbrio cada vez mais acentuado entre elas a partir da década de 70. D. O ritmo de crescimento da população total tornou-se superior ao da população urbana a partir de meados da década de 90. Você vai reler e vai marcar qual é a incorreta. A resposta é errada. Próxima questão. 2. Quais os fatores que provocou a grande migração da população rural para viver nas cidades, em que recebeu o nome de êxodo rural? Você vai me explicar aí o que é o êxodo rural. Qual foram os fatores que provocou essa migração? Questão 3. Marque V se for verdadeira e F se for falsa. A seguir. A. As pessoas se deslocaram para o espaço rural à procura de melhores condições de vida? Verdadeiro ou falso? As cidades ofereciam mais acesso à saúde e educação? Os trabalhadores rurais buscaram emprego na cidade, principalmente nas indústrias? Os trabalhadores rurais ficaram desempregados após o crescimento da utilização de máquinas? O movimento conhecido como êxodo rural, ocorrido na década de 1980, verdadeiro ou falso? Questão 4. Cite alguns dos problemas atuais decorrentes do crescimento desordenado das cidades. Você vai citar aí alguns dos problemas. Questão 5. Escolha uma das citações que você fez na questão anterior. Pesquise mais sobre ela e colhe uma imagem referente à sua citação. Meus amores, bons estudos, fiquem com Deus, retome as páginas, leia de novo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. Beijo!